Olá, gente, muito boa noite, tudo bom com vocês? Nesse programa Gestão Raiz de hoje, nós estaremos entrevistando, terei essa grande satisfação de entrevistar nosso querido Osiel, diretor de RH da Imperial. Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão entrando, tá? Eu me chamo Adriano Neri, eu sou advogado, procurador municipal, certo? Diretor do meu escritório de advocacia. E estou à disposição de vocês nessa noite para ter um bate-papo muito legal com o nosso querido Osiel, que acabou de entrar, tá certo? Estou só aguardando ele fazer a solicitação aqui para participar com a gente, tá? E começarmos esse bate-papo super instigante, cujo tema vai ser relação de trabalho versus relação de emprego. Deixa eu colocar aqui o tema para ficar fixo aqui para nós, né? Porque aí todos que forem entrando vão ter essa possibilidade de acompanhar. Só um instantinho aqui, tá? Grande Osiel, você pode fazer a solicitação de entrada, tá, meu querido? Para a gente poder, deixa eu só soltar aqui para poder colocar aqui o tema para a gente colocar fixo aqui. Só um instantinho, gente. Aqui. Tá. Já deixa o Osiel entrar que a gente vai fixar aqui o tema. Bom, nesse tema de hoje a gente vai tratar de pontos importantes dessa questão de relação de emprego versus relação de trabalho. O Osiel chegou. Tá? Tô só aguardando aqui ele fazer a solicitação de entrada agora. Fez aqui a solicitação de entrada, já autorizei a entrada, tá bom? Tô só aguardando a conexão. Seja muito bem-vindo, meu querido Osiel. Muito boa noite. Milagre ocorreu, é porque... Rapaz, Osiel, muito bom, cara. Deixa eu colocar aqui fixo aqui, tá? Relação de trabalho. Osiel, se você quiser dar as boas-vindas para o povo e já se apresentando, fica à vontade, meu querido Osiel. Eu queria só agradecer a oportunidade e lembrar que o cara que está em cima ajuda o que está embaixo, tá certo, doutor? Então, eu vou prestar aqui do seu socorro sempre, cumprimentar a todos, dizer que é uma satisfação e acalmar o coração de Prachá, que ele me ligou, rapaz, Adriano, tu não atende, pelo amor de Deus, peraí. É a falta de familiarização. A minha menina disse assim, papai, o senhor já está desatualizado, vê? Mas muito obrigado aqui. Zé. E, Adriano, satisfação aí poder dividir com você. Vai ser a nossa primeira vez, né? Eu sempre estou com Prachá. Gerou um certo ciúmes. Tirar a virgindade, né? Gerou um ciúmezinho aí pra achar, mas tá tudo certo, viu? Vamos começar. Meu querido, eu queria que você primeiramente se apresentasse. Eu já me apresentei, né, como advogado, procurador municipal, concursado, enfim, diretor do meu escritório, dentre outras coisas mais aí que eu faço doutor, na vida. Olha, doutor, veja só, depois de uma apresentação sua, eu tenho que dizer aqui que meu nome é Osiel e tá tudo certo, entendeu? Que isso. E trabalha diretor de RH de uma das maiores empresas do Nordeste, pare com isso. Assim, meu nome é Osiel, eu já trabalho há mais de 20 anos aí com a estrutura de RH, hoje eu sou diretor da Império e também sou diretor da FECONEST, né, que é uma federação aqui do Norte-Nordeste. Aí tenho a formação jurídica, não tenho a prática porque o direito para mim é mais para ser estudado e a minha área é o varejo e onde eu me identifico muito é com recursos humanos. Tá? Maravilha. Hoje a gente vai tocar indiretamente no direito do trabalho, que hoje a gente vai debater essa questão toda. Tudo, né? Direito aqui, doutor. É tudo direito. Da relação do emprego, né? Eu anotei aqui rapidamente. Gente, eu queria dizer para vocês que hoje o debate vai ser um debate muito gostoso, tá? Onde a gente vai ter essa oportunidade de enriquecer com a experiência magnífica que esse monstro da empregabilidade está aqui conosco para debater
com a gente, né? Eu trabalho mais, Osiel, com o direito empresarial, tá certo? E aí, voltando para a parte mais civil, mais tributária, a gente, quando fala de tributária, não tem como a gente não falar de direito do trabalho também, né? Não tem como a gente, quando fazer um contrato cível de terceirização, por exemplo, a gente não falar também de direito do trabalho. As coisas andam quase que para e passo, né, Osiel? Para e passo. E o direito, eu digo aos amigos, que diferente das outras ciências sociais, que quando tu olha para a psicologia, ela analisa o homem como psique, né? Então, ela é uma ciência descritiva. A sociologia, ela vê os fatos sociais e vai descrevendo os fatos. Já o direito, doutor, é uma ciência prescritiva. Ela não descreve os fatos, ela prescreve a conduta humana. Então, o direito do trabalho, ele não deixa de ser comandos prescritivos que devem ser seguidos, goste você ou não, porque aqui a gente não vai descrever fatos, e sim prescrever condutas. E aqui verdade. nessa relação de trabalho e emprego, nós temos aqui algumas coisas que precisam ser observadas e que muitas vezes, mesmo eu não aceitando, hoje eu tive até uma reunião lá na empresa e se discutiu uma situação e alguém disse que não era justo. Eu disse, olha, amigo, direito e justiça são antagônicos, parecem a mesma coisa, mas direito é uma coisa e justiça é outra coisa. Né? Aliás, quando a gente sai da faculdade de Direito, né, Zé, a gente fica achando que é a mesma coisa, né? Não. Né? E eu já, infelizmente. E Santo Agostinho, ele dá um show nesse negócio que ele diz assim, doutor, sempre fique do lado do direito. Mas se no caminho da vida você se deparar com o direito e a justiça, você fique do lado da justiça. Muito porque bem. Eu não entendo porque o artigo 121 diz que matar alguém é crime. Isso precisa estar tipificado. Não, isso é um direito natural, é a vida, né? Então eu não precisaria... Aí eu não entendo quando um empregado coloca o empregador na justiça e esse cara cumpriu tudo, só que ao ir para a audiência o pneu fura 5 minutos, ele chegou 3 minutos atrasado, ele perdeu tudo. Isso é a regra do direito. Porque senão a gente não teria prazo para nada, mas não é o que é justo. A justiça é outra coisa. Não é verdade? Mas para isso, hoje, graças a Deus, Oziel, existe a possibilidade de você chamar o feito à ordem e comprovar, né, esses detalhes aí. Mas isso é uma questão jurídica. Mas, doutor, vou lhe dizer uma coisa. Eu participo de muitas audiências, como preposto, como... Imagino. Doutor, me ajuda, olha, isso nos livros, mas na prática... É um menino amarrado e o pau comendo, doutor. Se eu provar um negócio desse, meu pneu, aí você prova uma greve que alguém fechou uma rua, queimou um pneu, a rua, aí você comprova. E o cara diz, mas a empresa só tem você para mandar tantas pessoas, tantos prepostos, enfim. Aí a condição, e do outro lado tem um advogado para contestar, né? Se ele for inteligente, tu vai mandar foto do pneu, onde fez, aí é difícil. Mas o que eu quero dizer, até mesmo por um atraso comum. Você se atrasou aqui, perdeu o negócio e você chega atrasado. Opera-se o direito, mas não se opera a justiça. E tantas outras situações, né? Eu costumo dizer assim, Uziel, não me venha com desculpa de soldado. Soldado é ver. Né? Quem já perfilhou as Forças Armadas diria assim, o soldado é ver, ele surge com cada desculpa mais escatológica do que a outra. E aqui, doutor, nessa discussão de relação ao trabalho e emprego, aí o senhor vai perceber que muitas vezes o cara pensa que está numa relação de trabalho só. Aqui não tem emprego, tem. O vínculo está ali. E a gente precisa cuidar disso. Né? Verdade. Acho que a discussão aqui é boa. E aí, quando o senhor quiser aí, doutor, começar... Não, a gente já começou, né? Não sei se você percebeu que a gente já começou. Eu posso aqui, eu gostaria de fazer aqui historiar aqui como começou esse negócio de direito e trabalho, né, para a gente poder entender. Faça essa gentileza, doutor. Veja só, doutor, quando você analisa o nome trabalho, né, aí eu já parto do princípio assim, todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Essa é a grande verdade. Aí a segunda coisa, quando a gente vê como é que surge o direito do trabalho, né, essa questão do trabalho. Quando o senhor parte da raiz da palavra, ela vem de um nome chamado tripalium, né? Que era um instrumento com dois paus, na vertical e na horizontal, onde você praticava castigo, né? As pessoas sofriam castigo. E aí,
Eu sou do tempo de Maísa pra cá, né, doutor? Meu tempo, eu sou um rapaz mais jovem. Mas quem é do balão mágico pra trás, entendeu? Eu sou de Luan Da minha Santana. época. É. Aí quem é de balão mágico pra trás, doutor, já viu aqueles pais nossos, quando chegava no trabalho, eita, eu vim da guerra, eu vim da luta. Porque o trabalho realmente tem essa conotação de castigo, não é assim? Verdade, E verdade. quando o senhor vê essa primeira expressão surgir, essa primeira expressão, trabalho, ela surge lá, a ideia é na Bíblia Sagrada, lá no livro do Gênesis, quando, eu não sei se tu sabe, Adão tinha uma vida legal, né? Porque você veja, Deus colocou Adão no paraíso. Aí parte do pressuposto que Adão era um cara versado em biologia, botânica, porque ele botou nome dos animais, doutor. Você imagina uma vaca. Quando ele bota o nome vaca, tu olha, tu vê outra coisa, não, vaca é uma vaca. Puxa, se ele botasse macaco, não combinava, né? Aí Adão pegou o cachorro e não botou o nome do macaco. Então Adão era um cara inteligente. Adão vivia no paraíso, não tinha, e a presença de Deus era todo dia com ele. O que é que Deus diz? Adão, essa tua felicidade está me causando inveja. Vou arrumar um problema Certo. para você. Quando Adão acorda, no outro dia tá lá Eva, doutor. Olha o problema que Adão arrumou. Rapaz, isso aí é problema e meio. Aí o que é que acontece? Adão, fora do paraíso. Aí qual é o castigo de Deus? Do suor do teu rosto comerás. Vaticinou o eterno. Então aí você surge a primeira expressão do trabalho. E ele surge como no Gênesis. É uma expressão do trabalho, ela tem uma conotação de castigo. Adão foi castigado porque pecou. E o castigo era do sol do teu rosto comerás. Hoje, eu não sei se o senhor conhece alguém por aí, que eu conheço alguns, que continua sendo castigo, viu? A trabalhar não deixa de ser um castigo. Aí a gente Olha, evolui. tem que passarmos dessa fase de castigo, né? A Né? gente tem que Não, passar para a fase da satisfação e do isso. prazer, né? Mas você Aí vai a, chegar agora, né? aí a gente avança. A sociedade grega, doutor, para os gregos trabalhar era uma vergonha. É tanto que o nome negócio, ele deriva de uma palavra que era negar o ócio. Ou seja, Negar o osso, perfeito. os gregos, doutor, ele entendia que o homem deveria viver do pensamento e da contemplação. E o trabalho era para os homens escravos. Aí o que é que acontece? Alguns se sobressaíram, que eram os comerciantes, e aí faziam negócio e era negar o ócio. Aí tem uma expressão que até anotei, e gravei do século III a.C., que aquele cidadão Platão, aquele cara top, ele disse assim, ó, é próprio de um homem bem-sucedido desprezar o trabalho. Porque a ideia lá para os gregos, o trabalho era vergonha. Então, na Bíblia lá, era um castigo, aqui é uma vergonha. Quando você chega na Perfeito. Revolução Industrial, em 1840, por aí o trabalho começa a ter uma conotação social. Os homens vinham dos campos para as cidades não esperavam aquilo, e não tinha saneamento, não tinha isso, aí tinha muita tifo, muita cólera, o povo trabalhava 16 horas, sabe como é? Não tinha controle de jornada, salário mínimo, o É negócio era uma esculhambado. zorra. É. O negócio era esculhambado. Aí que é que veio o direito? Quando a gente começa a olhar isso aí você começa a ver as primeiras situações do direito surgir, as primeiras coisas começar a se arrumar é ali. Quando começa o povo brigar por uma jornada não de 16, mas de 10 horas. Aí quando você avança mais um pouquinho, aí você vai ver lá em 1917, na Revolução Mexicana, a convenção deles, a Constituição, já começa a trazer um salário mínimo, já começa a trazer uma redução de horas. Aí em 1919 foi a Alemanha. Em 1927, a Carta de Lavoro, né, inspirou a nossa Constituição, a nossa CLT de 43, que aqui a gente agora começa a conversa para o pessoal entender como é que se estabelece agora as regras do que é trabalho e do que é emprego. Gente, após essa magnífica explanação do nosso querido Osiel, que eu fiquei aqui arrepiado aqui com essa explanação. Não. Olha, eu queria convidar vocês a ir lá no nosso feed posteriormente, tá? E dar uma analisada, dar uma olhada. Nós somos a Unimentores, tá? Acompanhe a gente, acompanhe as nossas dicas. Temos um curso de financeiro quente, no forno, já saindo com o nosso grande Chicão que nos acompanha aqui, tá certo? Então será uma satisfação tê-los conosco. Mas, Osiel, vamos lá para essa relação de emprego e trabalho. Aí você imagina, né, doutor? Chegou agora a nossa CLT.
E uma das questões que eu fico agora, isso aqui é uma licença que eu peço, isso não está não, mas imagine, a gente tem o que a gente chama de justiça do trabalho, a gente tem direito do trabalho, e que, na verdade, essa justiça do trabalho, ela não é justiça do trabalho, ela é justiça do emprego. Porque se na relação de trabalho houver qualquer lide, qualquer discussão, ela não se resolve aqui, se resolve na justiça civil. Aqui só se for emprego. Aí você tem o Ministério do Trabalho, que chama Ministério do Trabalho e Emprego. Mas quando eu vou discutir lá relação simplesmente de trabalho, que nós vamos explicar aqui mais adiante o que seria, essa discussão, doutor, não vai para lá. Essa discussão vai para outros órgãos de fiscalização, mas não o Ministério do Trabalho. Perfeito. E qual é a diferença disso, né? Aí, eu acho que antes, sabe, doutor Nery, de se deixar aqui convencionado o que é empregado, o que é trabalho, o que é emprego, etc., a gente precisaria, eu acho que dizer aqui quem é, de verdade, o empregador. Porque só existe empregado se houver o empregador. A CLT, ela começa ali, nos 2 primeiros artigos. Passou o primeiro, que ela diz para que vem, ela vai no segundo e o terceiro, ela descreve no segundo quem é o empregador e no terceiro quem é o empregado. Entendemos isso, tudo que se excepcionalizar é só trabalhador. Perfeito. Não é verdade? Aí quem é o empregador, doutor Nery? Aí o cara diz assim, ó, tem lá a regra e eu extraí esses princípios. É quem admite, quem assalaria e quem dirige a prestação. Ele não diz, doutor, quem tem o CNPJ, quem é formalizado. Não, de modo algum. Não é verdade? Então, muitas pessoas, porque são pessoas físicas, porque não tem lá um registro formal, eles acham que não são empregadores. Eles são empregadores e qualquer discussão dessa relação, a gente vai enquadrar aqui no direito do trabalho com todas as proteções que o direito traz ao hipossuficiente da relação, que é o trabalhador. Que são extremamente necessárias, sem dúvida nenhuma. Extremamente necessário, porque se remontarmos lá à Revolução Industrial, doutor, não se tinha higiene, você não tinha limite de jornada, você não tinha um salário ajustado, você era castigado, você não pensava férias, 10º, pelo amor de Deus. Era de domingo a domingo, então as pessoas, e lá para trás, na Idade Média, é que só tinha os senhores feudais, né? Eu era o senhor feudal, eu tinha meus vassalos e o cara trabalhava só pela comida. E o direito do trabalho veio corrigir isso e agora nos deparamos com o que é uma relação de emprego e o que é uma relação de trabalho. Primeira questão, quando nós definimos aqui quem é empregador, que é o cara que admite, assalaria e dirige a prestação, doutor, aí precisamos chamar a atenção de alguns senhores aí, que às vezes ele tem gente que trabalha para ele coloca ali, o cara está ali todo dia com ele acha que ele não é empregador, que ali existe uma relação de amizade, uma relação comercial, eu te dou um negócio, eu te pago um negócio aqui, mas ele não se formaliza, não registra, e porque ele não tem CNPJ, ele pensa que está fora da dureza dessa... É Duralex, Edilex, né, doutor? Que assim, os seus, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, isso aqui se aplica. Então, os senhores que admitem alguém, que paga e que diz, vai para lá, venha para cá, dirige, vem mais cedo, chega em tal hora, você é empregador. Perfeito, é exatamente isso que você acabou de responder, uma pergunta que a Mirelle Luz acabou de colocar aqui. É comum aos empregadores do bairro não serem formalizados. Como fica essa relação? Você acabou de responder, né? Você é empregador, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, doutor, não tem para onde correr. E agora você começa a distinguir, e tão importante é você entender quem é trabalhador. Aí eu entendo que trabalhador é um gênero, eu tenho uma espécie aqui, que é o empregado. Que o direito do trabalho, ele não cuidou, veja que coisa, dos trabalhadores, mas apenas desse, que é essa relação, que são empregados. É uma espécie que eles distinguem aqui e os demais estão fora dessa proteção. Na verdade, você pode observar que a tentativa era invertida, né? No passado, né, como você estava filosoficamente, como colocou o nosso querido Júlio Prado aqui, um dos nossos mentores, mestres. Aliás, quero dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos os nossos queridos mentores, o Júlio Prado, o nosso querido diretor Tibério Prachá, a nossa querida Kalina, o Daniel, nosso grande mestre de processos, o Arthur, que também está aqui presente. Me perdoe se eu esqueci de alguém. Mas trazendo essa realidade... Entrou aqui, doutor, um cidadão chamado Eduardo Pires. Esse aqui
é diretor financeiro da Império e é cunhado do dono, viu? Cara que é forte. Eduardo Pires. Paga a conta. Quero dar as boas-vindas também ao nosso querido Chicão, você falou em financeiro, que também está aqui nos acompanhando. Bom, você ouviu, né? Deu uma travadinha, mas voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Foi uma ligação que entrou aqui, mas eu já cortei. Isso é normal, acontece. Repreendi em nome de Jesus. Fica tranquilo. Tá amarrado os pés da cruz, né? Rapaz, minha mulher. Mas sim, como eu vinha dizendo, Osiel, só para colocar uma situação interessante que você colocou agora, né, para ampliar esse debate super, super, super interessante, que realmente a CLT ela veio proteger nesse momento, né, como você vem colocando, o empregado, né? Ela não quis ampliar, mas na realidade, quando se tentou colocar, né, lá no nosso na época do nosso Getúlio Vargas, naquela época, ele queria abraçar todo mundo, né? Você lembra que naquela época ele queria botar todo mundo... Doutor, eu só não lembro porque eu sou de Maísa pra cá, viu? Aí eu só li isso aí. Sou de Maísa pra cá. Ele queria jogar todo mundo numa vala comum, isso, né? Isso. E aí foi necessário impor limites, né? Tudo tem que ter limite. Não é? Eu concordo plenamente, doutor. Agora, em algumas situações aqui que a gente imagina que o direito, ele realmente não é justiça, né? Por isso que a gente, no nosso início, fica claro para que as pessoas entendam por que o direito não fez isso. Porque o direito, ele não busca a justiça. O que é que ele busca? Eu entendo que é a pacificação social. É trazer uma decisão que pacifique os ânimos. Essa aqui é a linha, se você gosta ou não gosta, é o que nós temos para hoje. Na próxima você muda os deputados e senadores, a gente faz outra lei. Mas essa aqui é o caminho que ele clareou, meteu a luz e nós vamos por aqui. Aí que é que a gente, né? Aí que é que a gente começa a ver, doutor, hoje? E dona Mirella aí que está fazendo essas perguntas complicadas, minha mulher, eu estou dizendo, ela me ajude, não faça desse tipo não, que você termina prejudicando aqui o palestrante, né? Alivia. Agora ela disse, não, vai em cima, o cara lhe ajuda. Eu digo, ok. Veja só, doutor. Quem é empregado, né? Eu acho que isso é o grande ponto nodal que a gente precisa deixar claro. Quem é empregado e quem é trabalhador. E qual é a diferença de ser empregado e de ser trabalhador? Isso importa. Isso tanto importa, doutor, para o empregado, para a pessoa física, que é o empregado ou o trabalhador, como importa muito para o cidadão lá, que é o empresário. Importa muito para ele. E deixa eu só lhe contar um negócio aqui bem rapidinho para o senhor entender que às vezes a gente, do direito, como diz a Casa do Ferreiro Espeta de Pau, a gente sabe da regra e não aplica. Uma vez eu fui visitar um escritório muito grande de advocacia, que eu não acho conveniente citar o nome, e eu fui lá como diretor da empresa, discutir as questões processuais e fui muito bem recebido. Aí quando eu chego aqui que eu vou estacionar o carro, a menina disse, olha, esse rapazinho que está aí na frente, o senhor já dá a chave aí que ele estaciona seu carro. Era um tipo do Franelli, ficava no estacionamento do advogado. Ele foi, estacionou o carro, eu entrei, fui lá para a minha reunião. Quando eu saio, tá aqui na recepção, aí ela chama o rapaz, seu fulano, vem cá. Ele chegou por mim, doutor, olha o carro do doutor Zé. Ele, não, vou tirar agora. Ele disse, olha, e doutor fulano, ele vai sair de tal hora, e ele pediu que você já deixasse o carro dele ali, deu uma lavadinha no carro dele, e ele vai sair de 7 horas, pediu que você esperasse ele até mais tarde. Aí eu perguntei à moça, ele é empregado? Não, ele é o menino que fica aqui, é prestador de serviço. Eu disse, olha, minha filha, eu pensei aqui, digo, olha, estão presentes aqui, inexoravelmente, a relação de emprego. Por que estão? Primeira coisa que a CLT traz no artigo 3º, ela diz assim, ó, eu vou recitar textualmente, que está lá, ipsilíteres, né, como diz assim, né, vocês inteligentes. Diz assim, doutor, considera-se empregado toda pessoa física, e aí a gente já sai o ponto. Tem que ser pessoa física, a gente vai para a pessoalidade. Então, quando tem a pessoalidade, o que é a pessoalidade? Aquele rapaz não pode se fazer substituir pelo primo, pelo amigo, é pessoal a prestação de serviço. Aí ele vai mais além. Que presta serviço de maneira não eventual, aí se apresenta a continuidade ou não eventualidade. Aí ele diz mais sobre dependência. Aí você tem a subordinação, mediante salário, a onerosidade. Então aquele rapaz, ele tinha a pessoalidade, era só ele pegava a chave do carro.
Esse rapaz, ele tinha ali a onerosidade, porque se pagava ele. Esse cidadão tinha subordinação. Quando a moça diz, bota o carro, puxa o carro, o doutor vai de tal hora, lava o carro, puxa para aqui, ele tem a subordinação jurídica, ele não tinha liberdade das suas ações. E ele estava ali todo dia, porque eu fui outras vezes lá e sempre o vi lá. Se esse cidadão for discutir, o cidadão do escritório, eu não quero mais você, aí ele vai lá no juiz do trabalho e o primeiro pedido vai ser o quê? Reconhecimento do vínculo empregatício. Se o juiz reconhecer isso aqui, o resto vem tudo na carroçazinha, né? Vai puxando, vem tudo. Isso é o gato escondido, doutor, com o rabo de fora. Quando você pega o rabo do gato, o gato vem. Então, alguns empregadores, isso nós vemos hoje muito no nosso comércio, que eu sou do varejo. Certo. Aí você chega lá no varejo, doutor Adriano, e você vê lá um tal do fretista. Ele tá ali. Aí o gerente, você chega lá, doutor Adriano, compra um produto. E doutor Adriano não tem um carro que possa levar. Aí o cara já diz, eu tenho aqui o fretista, vem cá. O fretista entra. Aí ele diz, o frete é tanto, o gerente já sabe, você paga direto esse cara aqui e você vai embora para casa. Aí esse fretista entra, pega teu produto, vai levar na tua casa. A teoria da aparência, você pensa até que ele é funcionário. Aí amanhã, quando o cara diz, não quero mais você aqui, ele diz, não, papai, eu só podia vir aqui, só era eu. Quando eu chegava atrasado, tu diz, cadê você? E amanhã não sei o que lá, entregou o produto do meu cliente, faz até roteiro, tem logística para esses caras, entendeu? Tu entrega logo na Maria. Aí ele tem ali toda a subordinação, onerosidade, e ele tem uma relação de emprego. A relação aqui é de emprego e não de trabalho. Não é verdade? Perfeito. Perfeito. Agora o senhor, veja o senhor, doutor, um advogado contratado por uma empresa, a empresa lhe contrata, tem a personalidade, eu só quero doutor Adriano, porque o senhor é o melhor dos melhores, eu só quero doutor Adriano. Que a confiança da empresa é no senhor. Aí o senhor tem um contrato, a empresa lhe paga o contrato. Né? Tem a onerosidade, mas não tem subordinação, porque o senhor não deve horário, o senhor não pode lhe advertir, lhe suspender, e não, tem a continuidade, mas faltou um elemento, que é a subordinação. Então a relação de emprego só se apresenta quando necessariamente tem esses 4 elementos. Tem que ter o famoso tripé, né? E aqui eu não sei nem como é que dá o nome, porque são 4, sabe, doutor? Aí o senhor me ajude aí, são 4 pés aqui, é quadrúpede, né? Então o cara tem a personalidade, onerosidade, subordinação e na eventualidade. Se tiver os 4 tiverem presente, relação de emprego. Se faltar um, doutor, relação de trabalho. Então na relação de trabalho a diferença é que eu não aplico a regra trabalhista. Não é isso? Vamos para frente. Gente, eu queria colocar aqui para vocês que agora, no dia 25 e no dia 26, nós teremos a gestão financeira e em tempo de crise com o nosso querido Chicão, famoso Chicão, nosso grande gestor, né, mentor, que era gestor do Banco do Nordeste, recentemente aposentado, né, grande Chicão. Então, um grande curso com ele, tá certo? Então, acompanhe-nos, inscrevam-se, tá? A nossa querida Kaline está aqui nos acompanhando, pode falar com ela no privado, tá bom? E no dia 25, olha, no dia 25, teremos uma grande live com o nosso querido Tibério Prachá e o Brian, né? Tratando sobre auditoria Nutella versus auditoria raiz. Siga com a palavra, meu querido. E o curso de pós-graduação de Direito Penal e Econômico, doutor? Que o grande mestre... Em breve a gente vai tratar desse assunto. Vocês corram, se inscrevam, que quem está ali comandando tudo é o doutor Adriano Neri e o negócio é de primeira qualidade. Vai pegar fogo, né? Porque quando a gente fala de relação empresarial, né, meu querido, a gente mistura, como a gente estava falando, de uma maneira harmônica todos os direitos, que não tem como você não misturar, né? Até quando você deixa de fazer uma contribuição social lá no seu departamento de recursos humanos, né? Por vontade própria, eventualmente você pode responder, veja o risco, né? Responder criminalmente. Então, tudo isso a gente precisa estudar, precisa estar atualizado diante disso aí, tá certo? Então, teremos um curso tratando sobre direito penal e econômico, né? Trazendo colegas, delegados, promotores, juízes, advogados, para dar toda essa instrução necessária para que você tanto cuide quanto possa evitar que isso aconteça com a sua empresa.
Tá certo, meu querido? Mas a querida Mirelle, sua amada esposa, fez uma pergunta que eu não posso deixar de Mas colocar aqui para você, meu querido Zé. eu vou Veja, desligar o Instagram dela, doutor, só para corar. ela colocou aqui. Ora, você falou de fretista, né? Aplica-se também àqueles fretistas que costumamos ver no centro do Recife, por exemplo? Olha, doutor, veja só, vai se adequar a todos, agora, com a exceção daquele em que a empresa não exerça esses quatro comandos jurídicos. Ou seja, eu posso ter um fretista ali que, da mesma situação, o senhor quer o produto, eu digo, doutor, os fretistas ficam ali, aí o senhor vai lá, contrata, ele diz o preço, acertou com o senhor, eu tiro o produto de dentro da minha loja e boto aqui na frente. Aí daí para frente, ele jogar no carro, a relação é comercial entre o senhor e ele. E aqui não tem mais vínculo com a empresa, porque eu não digo rota, eu não recebo, eu não remunero, eu não indico. Eles estão ali, o senhor, e é isso que deve ser feito, para que as empresas evitem a relação de trabalho, e amanhã tem que reconhecer, quando isso tem 4, 5... Doutor, me diga mesmo, quando é que o cara vai dizer que aquela relação nasceu ou não? Se eu for o advogado do cara, eu vou puxar para 5 anos, doutor, lá para trás. A empresa É tem verdade. documentos. Aí o juiz vai dizer, demos os fatos, que eu lhe daria o direito, eu não tenho fato. Ele vai dar 5 anos para trás, então as empresas Pelo precisam pé, pensar como a nisso. gente chama, né? Não é verdade? Pelo pé, papai. Como diz o Eduardo Pires, pelo pé, papai. Entendeu? E aqui, doutor, entraram aqui, minha coordenadora Cíntia, tá todo mundo aqui prestigiando o chefe, graças a Deus. Né? Olha que coisa linda. Coisa boa. Vai receber aumento, viu, doutor? Receber aumento tá garantido. Será? Não, vai. Aí o senhor veja, doutor, vamos lá. Doutor Adriano Nério vai reformar o escritório. Aí chama lá um pintor. O cara vai lá fazer a pintura. O senhor pode estabelecer um prazo, o senhor vai dizer a cor da tinta, o senhor vai isso. Possa até que o senhor diga, eu só quero que seja você, mas de repente, você chega lá, tá o sobrinho dele, o senhor quer que no dia tal isso aqui esteja pronto. O senhor excluiu a pessoalidade e o resto é resolvido. Tem onerosidade, tem... Mas se tudo tivesse, imagina, o senhor chega lá para Brenan. Se o senhor quisesse uma escultura de Brenan, pode ser outra pessoa, o sobrinho dele? Não. Só pode ser ele, porque a obra só tem valor porque é ele. Aí ele tem, sim, a pessoalidade. Aí o senhor vai ter a onerosidade, que ele vai cobrar um preço. Mas se ele não vai ter a subordinação técnica, o senhor, nem jurídica, o senhor. E também, se assim o tivesse, o trabalho era eventual. Ele terminou aquela peça, não tem mais continuidade, eu não tenho relação de emprego. Qualquer coisa que eu não ajuste aqui, eu vou para a Justiça Civil discutir lá. Então, né, o senhor imagine seu escritório, aí o senhor imagina, eu contrato o doutor Adriano. Aí o doutor Adriano vai e na minha empresa bota lá um estagiário. Ou até um advogado do seu escritório. Ele fica em loco na empresa para poder dar assistência melhor, recolher documentos, né, e etc. O trabalho que o senhor demanda. Aí chega o chefe lá do jurídico, o dono da empresa, e começa com esse rapaz. Ele tem, primeiro, a pessoalidade, que é só ele tá ali, tá certo, doutor? Ele não pode dizer, amanhã vem meu primo. Então, resolvemos a pessoalidade. Esse rapaz tem onerosidade, porque se eu não pago direto, meu remunera doutor Adriano, ele não tá ali de graça. Aí nós vamos para a subordinação. Ele não teria, mas se eu começar a dizer, olha, seu horário é tal, você foi para onde? Cadê você? Seu horário do almoço. Ele fez o negócio, vou lhe advertir. Não, eu tenho que me reportar ao contratante. Doutor Adriano, eu falo com ele e doutor Adriano senta a marreta aqui para baixo. Porque se eu fizer direto com o prestador de serviço, eu estou estabelecendo a subordinação. E aí, na eventualidade, está ali porque ele está comigo todo dia. Aí ele pode, ao ser demitido, ele diz, rapaz, quem é mais rico? Eu sei que é o senhor, tá? Mas é doutor Adriano ou é Império? É a tal empresa. Aí ele vai para a empresa e pede o vínculo empregatício. Agora, não é verdade? Então você tem que sempre, dentro desse toar, dessa esteira aí do direito do trabalho, precisa de técnica, precisa de conhecimento. Passou-se o tempo que nós fazíamos as coisas por achismo, né? Você tem que conhecer e ter esses macetezinhos. Olha, eu tenho um vigilante, doutor. Aí tem gente que gosta daquele vigilante. Contratou e ele só gosta dele, porque ele é educado, é gente boa, ele estaciona o carro direitinho, ele lhe acompanha até ali, ele ainda diz, boa noite, doutor, senhor, isso, aquela coisa. Quando a empresa bota outro, não quero não, só quero ser o fulano aqui. Então você já estabeleceu a pessoalidade. Agora ele tem subordinação. Se você não disciplinar, não advertir, não suspender, você não faz nada disso, trata direto com o empregador dele, você quebra a subordinação, logo ele não tem relação de emprego, ele só tem relação de trabalho.
Com o outro lá, o contratante, a relação de emprego é lá. Comigo, não. Agora, se o senhor chama um pintor, doutor, o cara termina o negócio, tu começa. A horário, cadê você? Não sei o quê. Mesmo que você exerça a subordinação, mas foram 15 dias, mestre. Só foi para pintar aquela sala. É eventual. Esse ponto não existe, eu quebrei a relação. Qualquer coisa que ele discutir comigo, ele vai na Justiça Civil e vai me acionar, porque eu não paguei o contrato, dano moral, as perdas e danos, mas não vai pedir férias, 10, FGTS. Isso aqui é só para empregado. É verdade. É importante debater a questão da não eventualidade, né? Porque muitas vezes a gente crê que numa atividade dessa que você citou aqui, dependendo da natureza jurídica, o trabalho pode ser de um mês, mas mesmo assim pode ser caracterizada a relação de emprego. Isso. Né? Agora, quando o objeto, doutor, eu imagino assim, quando o objeto é determinado, eu tenho aqui entendeu? O problema é a determinação do objeto. É como naquela situação, que quando eu transfiro o empregado de uma cidade para outra, que importa na mudança de endereço, eu pago aquele adicional de transferência, mas a regra, a jurisprudência já traz que se essa transferência tem um ânimos definitivo, eu já transfiro o doutor Adriano para ele ser o gerente dali. Então, se esse ânimos é definitivo, logo perece esse adicional. Porque o problema não é a transferência, é o objeto, é em que se adequa. Eu estou transferindo para ele ir lá e voltar daqui a pouco, ou é uma transferência definitiva? Então, essa questão da eventualidade, a gente se remonta no objeto, que ele é único, é determinado, e eu já digo, é a pintura dessa sala, é a confecção desse muro, é a reprodução desse vídeo, é a execução dessa digitação. Terminou isso aqui, amigo, a gente terminou a relação, aquilo é eventual. Não, é verdade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso tudo perpassa por causa de uma discussão de se saber se o serviço, na realidade, ele seria uma atividade voltada para o direito do trabalho, ou se seria uma atividade voltada para o direito civil, na sua origem. Na sua origem, exato. Para poder a gente debater qual tipo de relação que está sendo feito aí, né? Como o senhor colocou agora com muita propriedade, não é verdade? Porque se a gente não sabe qual é o tipo de relação que vai ser estabelecida, a questão da eventualidade ela fica solta. E aí vai ser uma coisa que vai ser discutida nos meandros da ação eventual judicial, né? Isso, agora imagina, doutor, para que eu exercer uma subordinação ao pintor que vai pintar o meu escritório? Que danado eu tenho que ir lá dizer o horário dele? Não, amigo. Você tem uma subordinação, aí você não fica nesses milímetros da não eventualidade, porque, como o senhor sabe, um dos princípios do direito do trabalho é a continuidade da relação trabalhista. Então, se eu entrei na empresa, já entende que a ideia, o ânimos ali contratado, é da continuação da relação. Então, mas imagine só, nesse exemplo que você colocou, eu estou insistindo nesse ponto porque é um ponto gostoso de debater, porque é interessante para todos apurarem isso nessa relação, nessa diferença nas suas eventuais atividades. Né? Imagine que você está fazendo uma reforma e aí você contratou uma empresa de gesso, né? Como você colocou aí a colocação da empresa de prestação de serviço de pintura, né? Mas digamos que foi de gesso. E aí não tinha, da mesma forma, né, essa relação de não eventualidade, porque era algo completamente eventual. Você veja que você vai contratar, o cara vai vir lá, instalar o gesso em todo o seu prédio. Acabou de instalar em todo o seu prédio, acabou. O serviço foi prestado. Não é verdade? Tem um detalhe. Certo, perdão, continue. Não, porém, eventualmente, eu tenho visto, né, no dia a dia, alguns juízes entendendo que, ainda que seja temporário, nesse delta T ocorre a não eventualidade. Veja que interessante. Agora o detalhe aqui é o seguinte, como o senhor coloca, se ele contratou uma empresa, aí o empregado, o artigo diz que tem que ser pessoa física. Então, logo, se ele contratou a empresa, eu não teria jamais uma relação de trabalho. O que é que eu preciso fazer agora? Não exercer sobre esse terceirizado que veio de uma empresa que está no meu ambiente de trabalho, subordinação, não exercer. Aí, se eu não faço a subordinação, tudo que eu quero
eu me reporto à empresa, ele fez um mal feito, eu não advirto, não suspendo. Eu só digo à empresa, olha, eu quero isso aqui, aí tem o engenheiro responsável e tal, e ele não está na minha relação. Agora, se eu pego esse cidadão, que é pessoa física, que às vezes eu contrato um cara, pessoa física, que chama de empreiteiro, o cara não é constituído, não é nada, ele vai sozinho, e se eu começo a ter subordinação, isso, aquilo, outro, mas se eu contratar uma empresa, eu já saio disso porque o artigo 2º, perdão, o 3º, ele já não deixa dúvida que tem que ser pessoa física. Se for Aí empresa... eu vou engraçar o caldo, posso? Pode, doutor. Agora só me ajude com qualquer coisa, viu? E se a gente fala de empresa, mas a gente está utilizando a empresa como fachada, que é o que acontece, que chama-se pejotização, né? Veja só, nessa é uma das questões que a gente também pensa, essa pejotização. Se você, olha, hoje o direito permite, doutor, com a reforma trabalhista, porque antes era o seguinte, eu tinha um autônomo, e se esse autônomo emitisse a nota 1, a nota 20, o que é que a gente olhava? É um autônomo que ele tem um talonário de nota. Da nota 1 até a nota 30, que ele só emitiu 30 notas, tudo foi para o mesmo tomador do serviço, é assim que chama o termo, né? Eu tenho o prestador e tenho o tomador do serviço. Aí alguém diz, estamos diante de uma fraude porque ele não é autônomo, mas a reforma ela trouxe a possibilidade de ter um autônomo exclusivo. Ele pode emitir notas. O problema do autônomo é que às vezes a gente não usa, tipo o PJizado, a gente o faz para burlar a coisa, mas se fizer da forma correta, é aquela questão, ele vai ter a pessoalidade, ele vai ter... Agora, o que eu não vou exercer sobre ele, doutor, é a subordinação. Ou seja, se ele é um contador, eu preciso do fechamento disso, eu preciso desse balancete, desse demonstrativo, eu preciso que ele apure esse imposto. Agora, ele vem hoje, vem amanhã, vem sábado, agora, claro, ele vai ter uma frequência ali, ele é livre. Eu não posso dizer, cadê Flossar? Um e-mail, ele não voltou, ele não chegou, vou advertir, amanhã é feriado, eu quero ele aqui, aí você tem exercer a subordinação sobre ele, você atrai essa situação. O que é que você tem que tratá-lo como empresa? Eu tenho um contrato com você, meu amigo. Aí você é PJizado, assina aqui o contrato. E o contrato é para entregar isso tal dia, isso aqui, se não pagou a multa, eu desconto do contrato, do que eu tenho que lhe pagar, e você trata ele como empresa. Agora, PJizar e mandar o cara buscar meu carro na oficina, vai fazer isso. Tu deixa aqui, tu fica... Aí o cara usa o cidadão como um empregado subordinado e aí essa questão que o senhor bem coloca, a fraude, se descoberta, claro, em qualquer instância do direito, se o negócio jurídico, ele passa por um pressuposto, que é a boa-fé, né, dos negócios jurídicos. Então, se ele já é gerado de má-fé, ele já é um nato morto, já nasce com problema, entendeu? Então, não é a relação de ser fraude, eu já estava com o intuito. A relação de trabalho, qualquer relação jurídica, tem que ser baseada na boa-fé dos contratos. Perfeito, perfeito. Então, a gente se o contrato está de boa-fé, né? Eu pego... Né, Deu uma travadinha, me perdoe. Eu pensei que você tinha parado de falar. Mas, Osiel, não, como isso você é estava porque dizendo, né? Entrou o presidente da Império aí, viu? Olha, saudações. Isso aí travou porque entrou o doutor Cristiano Godinho. Tá me ouvindo, Osiel, bem? Deu uma travadinha, mas eu ouvi você falando que tinha entrado aí o grande presidente, né, da Império, né? Das boas-vindas. E como a gente estava colocando, o sistema, né, Osiel? O sistema trava, né? É interessante a gente observar, né, Osiel, que tudo, resumindo em 2 palavras, tudo isso que você falou, é uma questão de cultura, né? Muitas vezes a gente está acostumado com aquela cultura da fraude. Infelizmente, o Brasil vive isso, né? Ele não quer respeitar a cultura da contratação do PJ. Não é verdade? Isso. Porque o legislador reformista, ele trouxe instrumentos que dá para se operar muito bem a sua empresa. Você pode ter autônomo exclusivo, você pode ter esse tipo, que você iria remunerar, ter isso, aquilo, outro, trazer para ser uma pessoa jurídica, tudo dentro desses parâmetros. Se eu não exercer subordinação, olha, doutor, para que eu tenha a pessoalidade? Ele pode ter um auxiliar, ele pode ter um estagiário, venha, levante para ele o trabalho, leve, e no dia específico, ele vem na... Agora, se eu contrato, por exemplo, um Tibério para achar, para a área fiscal, o cara que vai ser meu consultor,
Ele manda uma pessoa do time dele, aí você começa a criar personalidade, e você quer que o cara tenha horário, cadê o horário do almoço, cadê isso? E tem muitas vezes que o cara sai dos membros da empresa, vai para as coisas, pensa, vai no banco pagar minha conta, pega meu carro, faz isso. Então, essas situações é que a gente tira a pessoa jurídica e ele passa a integrar de forma indireta, porque os contratos, né, doutor? O senhor que sabe muito mais do que eu isso aí, o contrato precisa ser escrito, não, ele é tácito. As relações vão se formando. Quando eu chego ali em qualquer lanchonete dessa, que eu compro um sanduíche, que eu pago, eu não assino contrato, mas ali é uma relação de consumo. Aquele produto afetar a minha saúde, eu ingresso, cuidando que o contrato ali está ferido. Quando eu no ônibus, que eu pago a passagem, nós fizemos um contrato de transporte. A partir dali, ele responde pela minha segurança até eu descer daquele veículo. E eu nenhum. E o direito do trabalho tem essa informalidade. Ele não tem muitas nuances como o direito civil, né? O imóvel, eu tenho registro do imóvel, eu tenho isso, ITBI. O direito do trabalho é simples. Se essa relação se formar, aí você tem lá seu escritório, seu mercadinho, fica o cara, chega lá e vai fazer, tu tem um mercadinho. Aí chega aquele garoto que fica ali no caixa. Aí vai passando Dona Maria, ele vai leva o carro. E ele vai ficando ali. Só ele. Aí daqui a pouco você começa a gostar dele. Aí o dono já diz, menino, vem pra ali, menino, puxa isso pra aqui. Aí a menina do caixa, ele pega uma água pra mim. Aí ele já começa a água pra menina. Aí o gerente já manda ele pagar uma conta. Chega um carro ajuda aqui. Aí ele começa a ter a subordinação. Ele tá ali todos os dias, né? Ele não está de graça. E ele, mês a mês, ele tá ali. Então você se apresenta os 4 elementos. Como o senhor diz, tem esse quarto, depois o senhor me diz aí como é que a gente chama 4, né? E esse é um tripé quadrúpede, diz aqui. Então, se tiver esses 4 pontos aqui, doutor, acabou. Tu pode dizer, não, esse menino só aparecia aqui. Não, ele é seu empregado. E agora vamos pagar férias dessa com esse. Né? Mas, se você exercer isso e você permite, você atrai a responsabilidade. Então, É verdade. Tá me ouvindo, Zé? Deu uma travadinha aí. Zé? Muito bem. Voltou. Opa, doutor, estou lhe ouvindo bem aqui, viu? Eu acho que... Pronto, ótimo. E aí voltou para o senhor? Ótimo. Voltou. Então, esse é o detalhe que a gente chama as pessoas. Voltou, né? As ordens, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. É importante a gente destacar. Para mim tá tranquilo, né? Aqui, viu? Tá ótimo. Então vamos continuando, né? Então é importante a gente destacar essa diferença entre trabalho e emprego e trazer isso para a nossa realidade, para trazer isso para a realidade da nossa empresa, né? Em especial, as divergências que ocorrem entre os detalhes, como o nosso querido Osiel falou, né? É necessário saber os milímetros, os meandros, aqueles pequenos detalhes que podem salvar a sua empresa. É ou não é, meu querido? Doutor, não é só você hoje, não tem um empregado, fazer um registro. Estou ouvindo, doutor? O senhor está me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo. Está me ouvindo bem? Está chegando aí para todo mundo? Zé, a live está dizendo aqui para você pagar a internet, que você não pagou não, mês passado não. Não, tá aqui tudo certinho, doutor. Foi dar para pagar aqui e ver se está aí. Mas tá certinho agora, né? É porque é de praxar, é um 200 GB, né? Aproveitar que deu uma interrompidazinha aí na internet, que deu uma queda, para avisar vocês que semana que vem a hora passa rápido, principalmente quando a gente está com uma conversa boa como essa, gostosa, né? Quero agradecer demais, Zé, esse bate-papo com você está sendo espetacular, tá? E avisar a vocês que semana que vem, a gente vai ter no dia 25, semana que vem não, na próxima quinta-feira, depois do São João, teremos aí um bate-papo sobre auditoria Nutella versus auditoria Raiz, com o Tibério Prachá, nosso querido diretor, e com o Brainer, grande gestor
tá certo? E atua diretamente com a gestão pública, tá bom? Além disso, falar para vocês sobre o curso do Grande Chicão, certo? Como você administrar, né, as questões financeiras, ou seja, gestão financeira em tempo de crise, que será no dia 25 e 26, 2 noites com o nosso querido Chicão, tá certo? Inscrevam-se, corra lá que ainda tem vaga, tá bom? E continuando para a gente tem 10 minutinhos aí para a gente fechar esse nosso bate-papo, meu querido. E nesse bate-papo, a gente falou bastante aí sobre essa relação de emprego e nessa diferença. Então, para você, o que fincaria um martelo nessa diferença entre trabalho e emprego de uma maneira clara, para o leigo, para quem não está entendendo, para quem está distante ainda? O que você fincaria para distinguir? Olha, o que eu digo, um ponto nodal, os dois primeiros, doutor. Pessoalidade e honorizado vai estar sempre, porque ninguém trabalha de graça, né? Aquele trabalho voluntário, ele já não é relação de emprego. Então, se você perceber que na relação, continuidade dessa prestação, alguém não chamou você e já determinou o objeto. Olha, você vai pintar isso, vai fazer aquilo. Você na empresa vai ficando. Logo, se não houve já um acordo de uma prefixação, de uma data, de um início, de uma tarefa, você já não é eventual. Não é um dia nem 2 dias. É esse objeto que tem que ser definido. E a segunda coisa é a subordinação. Porque a onerosidade vai estar sempre alguém pagando e pessoal é que você vai instalar. Então, esses 2 outros pontos são extremamente importantes. E a diferença parece pouca, mas é muita quando a gente fala no pagamento. Porque uma relação de trabalho, eu vou discutir ali quanto era esse muro, você cobrou quanto para fazer essa obra? 5 mil, eu paguei. Foi 2 mil, eu paguei. Mas na relação de trabalho, de emprego, não. Eu vou ter aqui INSS, FGTS, férias, 10º, aviso prévio, aí eu vou ter assinatura de carteira, informação AGFIP, social, e aí vai uma série. Inclusive, antes da Constituição de 88, perdão, da emenda 45, né, daquela que a Justiça do Trabalho ela não julgava danos morais. Isso mas não, vem para cá, tudo para aqui. Vem tudo para aqui e dentro da Justiça do Trabalho ele julga aí dano moral, ele julga inclusive assédios. Se houver agressão lá, não vai lá para a polícia, não é aqui. No direito do trabalho a gente resolve tudo. E lá tudo é mais caro, o dano moral é mais caro, porque parte, doutor, do pressuposto que aqui, olha, lá no direito civil, se for relação de trabalho, indúbio é para quem não tem, é para quem provar. Já aqui no direito do trabalho, indúbio pro operário. Então, se o cara não provar, você já paga aqui. Se ele disser, não, doutor, eu estou lá há 3 anos. Você tem um documento, você tem um contrato, você tem testemunha, você tem que ir para provar. Se você não provar, na dúvida vai para ele. Então, ele pode dizer até que o salário era tanto. Você não acertou 1.500 conto para habitação de escritório, não. Ele tem um salário de X. E ele vai enquadrar onde? No piso da categoria. Se na categoria, na convenção, tiver vale transporte, tiver ali ticket, refeição, pensar em plano de saúde, qualquer acordo coletivo que tiver ali, e você não cumpriu, ele vai observar todas as e vai trazer para ele, para o que era uma relação de trabalho, uma relação de emprego. Todos esses direitos. Então, o nodal que eu acho que você deve olhar na sua empresa é se tem subordinação e se a coisa você já não definiu o tempo e o objeto daquele trabalho de cidadão. E os demais, doutor, é você não deixar criar relação que alguém vai lá no seu negócio, fique na porta do seu escritório estacionando, ou do seu mercadinho, ou da sua loja carregando objeto. Aí ele começa a ganhar confiança sua, ele entra na sua loja, ele mesmo pega lá dentro, ele fica a geladeira, não, deixa comigo, ele bota nas costas, leva pro carro dele. E tem mais, viu? Às vezes de emprego e o custo é outro. Né? Tem que ter rescisão de contrato, tem que ter férias, tem que ter 10º, tem que recolher FGTS, tem multa de 40%, tem assédio moral, tem dano moral. Porque se você gritou com ele, eu não quero mais assédio moral, dano moral, não sei o quê. E aí por isso que você tem que, dentro da sua empresa, como eu já escutei de um grande empreendedor, ele disse, amigo,
A empresa, ela não tem coração, ela tem cabeça. Então, aqui tudo se faz muito pensado, muito estratégico e observando esses detalhes da regra. Porque se eu não fizer assim, eu vou sucumbir. E hoje, doutor, não é o quanto a empresa ganha, é o quanto ela deixa de perder. Que às vezes em um faturamento alto, mas numa condenação dessa, que você não tem uma relação. Você imagina esses chapas. Tu tem uma transportadora, tem 50 anos ali fora, doutor. Aí o cadê esse frete é foda, não sei o quê. O cara tá ali, sempre tá todo dia. Aí alguém começa. Agora, o detalhe é, não subordine ele. Não diga a hora que ele chega, não diga, não. O trabalho esse aqui descarregou a carreta, objeto lícito, direto. Sai do meu negócio, não tem farda. Eu não reclamo se tu vier. Cadê você não veio ontem, não, né? Não quero mais você. Amanhã eu vou lhe suspender. Você não veio, está fora da escala. Aí você começa a subordinar o cidadão. E aí você cria a relação de emprego. Então, sempre nas suas atividades que não sejam contínuas, que sejam esporádicas, eventuais, utilize a relação de trabalho. Que ela não será atraída para o direito que a gente chama de trabalho. Porque para esse direito do trabalho aqui só vem quem é emprego. Esse outro direito do trabalho a gente resolve na área civil e é só o preço que você ajustou. Quanto é para descarregar um caminhão? R$ 100 eu paguei 100, é 200, 200, é 300, é 300. Agora, se for relação de emprego, piso da categoria, 1.000 e tanto, tem isso, aí então, passou de 15 dias, tem férias, tem décimo, tem aí uma série de coisas. E como o senhor não fez um contrato de experiência, se tiver 2 ou 3 dias, doutor, é aviso prévio, viu, de 30 dias, porque você não fez contrato de experiência, aí o aviso prévio repercute, aí começa o problema do empregador. Então, eu acho cresce, que e aí vem multa, vem tudo, né? não, aí um vai vendo outro e outra. Quando o juiz decreta, doutor, essa relação do vínculo, aí ele junta de lá de onde nasceu e tudo vem com juros. A tabela em COGES, né, ela é altinha, ela é 2% ao mês, e ela vem dando porrada de manhã, de meio-dia e de noite. Aí quando você olha para uma conta aqui, como eu estou pagando 100 mil? Quanto é porque não cuidou disso? Então, eu acho que é muito importante relação de emprego e relação de trabalho, você entender disso para ter saúde na sua empresa. E para o empregado também, ele se sentir quando ele é empregado de alguém. Se alguém está utilizando como PJ ou isso, e de verdade ele é empregado. Ele entender essa nuance, porque os negócios jurídicos têm que ser de boa fé. Perfeito. Muito bem colocado, muito bem colocado. Os negócios jurídicos precisam ser de boa fé e muito bem organizados. Estamos chegando ao fim da nossa live, Elziel. Completamos agora, a gente passamos aí uns 2 minutinhos, né? Vai começar a contagem regressiva. Quero agradecer demais a sua disponibilidade. Foi excelente esse bate-papo. Aliás, eu tinha programado uma coisa e a gente fez completamente diferente, mas o gostoso é isso. Quando o bate-papo é gostoso, né? A coisa flui naturalmente, né? E a gente vai conversando, né? Coloca-se uma coisa, coloca-se outra, mas traremos mais esse assunto para a gente trazer outras realidades. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que entraram, tá certo? Todos vocês, os mentores, os queridos alunos do Oziel, o pessoal que trabalha com o Oziel. O Maurício, o melhor gerente da região, tá todos aí. Então, doutor, obrigado pelo show. Duas coisas. Lembrar vocês agora no finalzinho, 2 coisas, tá? Nós teremos cursos, pós-graduações, em parceria com a Facultur, tá certo? Unimentores, trazendo para vocês diversas pós-graduações. Vai lá no feed da gente, olha cada um dos cursos que estão lá à disposição. Teremos, como o nosso querido Oziel falou e lembrou, muito bem lembrado, né? A pós-graduação em Direito Penal e Econômico, teremos pós-graduação em Direito Digital, teremos diversas pós-graduações. Vão lá, dão uma olhada, tá? Dia 25, logo após o nosso feriado, teremos o curso de Gestão Financeira em Tempos de Crise, tá? E na quinta-feira agora, teremos nossa live sobre auditoria Nutella versus auditoria raiz. Será que vai ser interessante essa live? Doutor, isso não é live não, isso é uma pós-graduação, entendeu? Isso é coisa para doutorado. Vão massacrar os auditores, vão ou não vão? Não, eu vou fazer minhas perguntinhas aqui. Vou já criar aqui. Eu vou ficar... Tô contando os minutos e segundos para essa live de quinta-feira e o curso de Chicão. Quero, sem dúvida, fazer esse curso de Chicão. Gente, grande abraço. Zé, muito obrigado. Obrigado, doutor. Sinta-se abraçado, tá certo?
E a experiência foi ótima. Diga para achar que nossa experiência foi boa também. Viu? Perdemos a virgindade. Um abraço, Deus abençoe. Obrigado pelo respeito, a consideração e a todos aí, os amigos da Império. Show para todo mundo. Beijo para todo mundo. E os demais aí que participaram. Um abraço.